Imagine um lugar isolado, onde a dor e o sofrimento se transformam em lamentos que nunca cessam. Um hospital que testemunhou milhares de mortes, onde as paredes guardam segredos macabros e os ecos de almas perdidas ainda ressoam. Este é o sanatório de Waverly Hills, um dos locais mais assombrados do mundo. Mas o que aconteceu ali, para que mais de 100 anos depois, os visitantes ainda relatam presenças inexplicáveis e características que desafiam a razão? Hoje, vamos embarcar nesse mistério aterrador e descobrir o que realmente acontece dentro dessas paredes. Prepare-se para se partir com uma história de terror real, onde os mortos não descansam. História do lugar. O sanatório de Waverly Hills foi inaugurado em 1926 em Louisville, Kentucky, com o propósito de tratar pacientes com tuberculose, uma doença fatal que assolava a população mundial na época. Naquela época, a tuberculose não tinha cura e a medicina era limitada. Portanto, o sanatório não era apenas um hospital, era uma prisão para aqueles que foram condenados pela doença. Com o aumento de casos e a falta de tratamentos eficazes, o hospital cresceu rapidamente, chegando a abrigar mais de 400 pacientes. O local ficou conhecido pela extrema crueldade dos tratamentos. Os pacientes foram submetidos a procedimentos dolorosos, como o pneumotórax, um tratamento que envolve o colapso dos pulmões para impedir a propagação da tuberculose. Muitas mortes devido à falta de cuidados adequados. A estrutura do sanatório foi projetada para ser uma verdadeira fábrica da morte. Os corredores intermináveis, os quartos frios e a arquitetura sombria realizam um ambiente de desesperança e solidão. E com tantas vidas perdidas, as histórias de espíritos e aparições começaram a surgir. Relatos sobrenaturais. Com o tempo, o sanatório de Waverly Hills passou a ser um ponto de turismo macabro. Mas as visitas não são para todos. O que muitos não sabem é que os visitantes não estão sozinhos. Histórias assustadoras de quem já teve coragem de entrar no local falam de presenças inexplicáveis e sombras que se movem pelos corredores, como se as almas dos antigos pacientes ainda vagassem por lá. Uma das experiências mais comuns é a Dama de Branco, uma figura fantasmagórica que aparece no topo das escadas, sempre com um olhar vazio. Ela é vista com frequência, e muitos dizem que ela pode ser a alma de um paciente que morreu sozinho e esquecido. Além disso, há relatos de sugestões nos corredores vazios, portas que batem sozinhas, passos e pesados que ecoam durante a noite, apesar de não haver ninguém por perto. Alguns ex-funcionários do sanatório afirmam que até hoje ouvem gritos e gemidos provenientes das áreas mais antigas do hospital. E o mais aterrador de tudo, há quem diga que durante a noite, se você ficar em silêncio absoluto, pode ouvir os suspiros das vítimas em seus leitos de morte, como se o hospital estivesse revivendo a agonia das almas perdidas. Curiosidades e teorias. Por que tantas almas continuam presas ao sanatório de Waverly Hills? Algumas teorias tentam explicar as conclusões, mas nenhuma delas é 100% confirmada. A primeira teoria é que o lugar possui uma energia pesada e envolvida, devido ao sofrimento intenso que ali ocorreu. De acordo com especialistas em características paranormais, quando muitas pessoas morrem em um curto período de tempo, suas almas podem ficar presas no local, especialmente se não receberam a devida atenção ou se partiram de maneira violenta. Outros acreditam que o sanatório foi construído em cima de um terreno amaldiçoado, o que teria atraído forças sobrenaturais ainda mais sombrias para o local. Muitos também apontam que a arquitetura do prédio, com seus corredores intermináveis e salas fechadas, pode criar uma espécie de campo energético, onde os espíritos são atraídos e presos. E para os mais céticos, a explicação é mais simples. O medo e a tensão vívida pelos pacientes e funcionários realizam um tipo de memória residual, onde as emoções intensas se imprimem no ambiente e se manifestam como características inexplicáveis. Até hoje,
O sanatório de Waverly Hills continua a ser um lugar que fascina e amedronta aqueles que se aventuram a visitá-lo. Com tantas vidas perdidas e tanto sofrimento, é impossível não se perguntar: o que realmente habita aquelas paredes? Seriam apenas ecos de uma tragédia do passado, ou algo mais sombrio ainda se esconde nas sombras do antigo sanatório? Agora, queremos saber sua opinião. O que você acha que acontece no sanatório de Waverly Hills? Seriam os espíritos das vítimas ou uma explicação mais racional? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua teoria. E não se esqueça de se inscrever no canal Labirinto de Mistério para mais mistérios como este. Até a próxima! Se você tiver coragem de explorar os segredos mais sombrios que o mundo tem a oferecer,